Eu era uma pessoa vazia e eu tentava me preencher com coisas que eu achava que eu iria encontrar a felicidade. A Luane de 2014 era uma pessoa totalmente frustrada, mesmo conhecendo a palavra. Uma pessoa triste. Eu tinha insegurança, né? Tendo total conhecimento na palavra, mas eu era uma pessoa muito insegura. Quando eu estava sozinha, eu me via triste, chorando, e mesmo conhecendo a palavra, eu não conseguia crer. Aí veio a Copa, né? Mesmo com a vida cheia de problemas, né? Tristeza. Eu vi a oportunidade da Copa ali, um momento de eu tentar ser feliz. E nesse mesmo período veio a proposta, né, de fazer o jejum de Daniel. Mas eu decidi não fazer, para torcer pelo Brasil. Na minha cabeça era a vez do Brasil ganhar o Hexa, né? Então foi onde eu falei, não, eu não posso perder. Eu já sabia que o jejum de Daniel teria outras vezes, então eu falei assim, na outra oportunidade eu faço, eu me lanço. Mesmo sabendo que o jejum de Daniel seria a minha oportunidade de receber o Espírito Santo, onde ele traria toda aquela alegria, preencheria todo aquele vazio, aquela tristeza, eu decidi não agarrar, né, essa oportunidade. Ali foi o início da minha queda, porque foi onde eu foi deixando de olhar para Jesus para olhar para outras coisas, né? Veio o esfriamento espiritual, brigas, né, no meu antigo relacionamento e mal sabendo que ali eu viria me afastar também. Quando eu me afastei, eu senti aquela sensação da tal liberdade e foi onde eu fui me lançando, eu fui esquecendo das coisas que eu aprendi na palavra e fui me entregando a outras coisas, envolvimento com outros homens, procurando aquela tal felicidade em pessoas, narguile, passei a fumar narguile, bebidas. Eu fazia propositalmente de me embriagar para tentar apagar todo aquele vazio, aquela tristeza que eu sentia dentro de mim. Chegou um ponto que eu me envolvi com um rapaz, onde ele era casado. Mesmo sabendo, eu quis me aprofundar, sabendo do risco que eu poderia correr, né? E foi onde ele conseguiu o que ele queria e cada um depois seguiu sua vida. E depois dele eu acabei me envolvendo com outra pessoa, onde eu descobri uma gravidez indesejada. E eu tomei uma atitude a qual eu nunca imaginei que eu iria tomar, de não seguir com essa gestação. Eu me senti a pior pessoa do mundo, né? Eu me senti um lixo. Eu me senti uma pessoa sem valor nenhum. E quando eu já estava no fundo do poço, eu tive começo de depressão, né? E eu vi que eu tinha que fazer algo diferente na minha vida, né? Eu não poderia continuar com aquele mesmo caminho, tendo as mesmas atitudes, que nada ali estava me preenchendo. Então chegou o momento que eu clamei a Deus em pensamento, pedi para Ele enviar alguém para me ajudar. E eu já tinha um estabelecimento, onde eu tenho um salão, e teve uma obreira da igreja, marcou um certo procedimento comigo, e dali então ela continuou a voltar, e ela foi me evangelizando. E ali eu me lembrei de quando eu pedi para Deus me ajudar. Eu vi como o próprio Senhor Jesus. No começo, quando ela me evangelizava, eu resistia um pouco, mas teve um dia que eu falei, eu vou. E eu achei que todo mundo ficaria me olhando, me julgando, mas foi totalmente ao contrário. Aquele pensamento que eu tinha, que as pessoas iriam me julgar, ou apontar o dedo, foi totalmente ao contrário. As pessoas me abraçou de uma tal forma que eu falo que foi o abraço do Senhor Jesus. E ali eu fui tendo um entendimento, né, da minha libertação, de seguir o caminho de Jesus.
E quando eu voltei, eu tive um entendimento que o Espírito Santo, ele tinha que ser a minha prioridade, porque no passado a minha prioridade era o meu eu, e dessa vez eu tive esse entendimento, que eu tinha que ter ele mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer desejo na minha vida. E ali foi nascendo uma sede dentro de mim. Eu ouvia a palavra do bispo também. Toda e qualquer oportunidade que eu tinha de estar próxima de Deus, com jejuns, orações, madrugada, sacrifício, eu passei a fazer, passei a ter o desejo de fazer também. Até que eu havia feito o jejum de Daniel, né? Terminei o jejum e em seguida veio a Fogueira Santa, a proposta da Fogueira Santa, e foi onde eu me lancei no altar. E é onde foi que eu falei para Deus: meu Deus, está aqui o meu tudo, o meu eu, o meu passado, as minhas tristezas, os meus erros, eu te entrego em tuas mãos, até mesmo o meu futuro, né, os meus planos. E foi aonde eu me entreguei por completo, sem reservas. Foi aonde eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, toda aquela tristeza, aquelas dúvidas, medo que eu tinha, se transformou em alegria, se transformou em paz que eu não tinha dentro de mim. Então ali eu tive paz, eu tive alegria, eu tive a certeza que Deus ele era comigo e eu senti o amor e a dor que o Senhor Jesus sente pelas almas. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que tem confiança, né? Sei que Deus ele está comigo, pode cair o mundo, mas eu confio no Deus que está dentro de mim. Tenho paz, tenho alegria, tenho uma família completa, né? Tenho uma empresa, né? Mas o mais importante que eu tenho, e eu não largo mão, é o Espírito Santo. Eu posso dizer que eu encontrei minha verdadeira alegria, o meu verdadeiro amor, aonde eu tentava procurar pessoas, em bens materiais, foi aonde eu encontrei no Espírito Santo. A paz que eu procurava, né, no mundo, com coisas, redes sociais, coisas seculares, a paz que eu tanto procurava, eu recebi no altar.